Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, principalmente a você, nesse domingo especial do Dia das Mães, domingo que também é o Dia do Senhor, como todos nós sabemos. Nós queremos trazer uma palavra a você nesta manhã. Estamos aqui, eu e o presbítero Felipe, meu filho, gravando essa mensagem para você. Nossa fala será em cima dessa mãe do passado que nós conhecemos, chamada Ana, a mãe de Samuel. E queremos dar um tema a essa reflexão, como sempre fazemos. E o tema é o seguinte: solenes lições a aprendermos com Ana. O texto é 1 Samuel, capítulo 1, 9 e 11, primeiramente, depois 24 a 28 e ainda no capítulo 2, 18 a 21. Vamos escutar a palavra de Deus neste momento. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versos 24 a 28. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. 2, 18 a 21, a mocidade de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando, como seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém. Dá-nos, ó Deus, a compreensão da Tua palavra, e que possamos tirar lições para a nossa vida nesta palavra que há milhares de anos foi escrita, foi falada,
foi pregada. Que o teu Santo Espírito para isto nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, introdutoriamente, nesta reflexão, nós temos que dizer que a maternidade sempre esteve nos planos de Deus, desde o início da criação. Deus, na verdade, criou a mulher, dando-lhe uma estrutura física com capacidade de trazer no ventre a nova vida em formação. Mas houve uma mulher para quem esta alegria por muito tempo lhe foi vedada. Essa mulher foi Ana, a mãe de Samuel. Nós temos algumas lições a aprender com Ana. A primeira delas é sobre a sua vida de oração. Ana era uma mulher de oração. Nesses 2 versículos primeiros que nós lemos, 9 e 10, nós temos ali dito que ela subiu à casa do Senhor, à casa de Deus, ao templo do Senhor, e ali o buscou em oração. E ela fez um pedido ao Senhor. E que pedido foi esse? Foi que o Senhor lhe desse um filho. Observemos que Ana, mesmo amargurada, aflita, ela não murmurou, não reclamou da sua sorte ingrata, mas ela buscou consolo no Senhor. Sabe, irmãos, a oração é o caminho que nós devemos seguir diante de uma situação aflitiva. Assim fez Moisés diante do Mar Vermelho. Assim fez Ezequias quando enfermo. E assim fizeram muitos em dificuldade de vida. Não tiveram outra opção senão buscarem o Senhor em oração. É lindo o texto de Samuel, especialmente o versículo 11 deste primeiro capítulo de Samuel. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei. Aqui nós aprendemos uma segunda lição neste versículo 11 que acabamos de ler. É sobre a sua dedicação ao Senhor. Primeiramente, ela foi ao Senhor e o buscou em oração e recebeu o consolo do Senhor. Agora, num segundo momento, ela dedicou ao Senhor o filho que ele lhe dera. Olhem o que ainda iria lhe dar. Olhem o versículo 24. Havendo-o desmamado, levou consigo. Olha o final do versículo. Era o menino ainda muito criança. Vejam no versículo 11 do nosso texto, ela fez o voto.
que daria o menino ao Senhor. Ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida. Nesse versículo 24 nós temos a confirmação de que ela cumpriu o voto que fez ao Senhor. E é impressionante essa observação no texto do versículo 24. Era o menino ainda muito criança. Acabara de ter sido desmamado. Não sabemos quanto tempo, o texto não diz, ela deu de mamar o menino. Mas o texto diz, era o menino ainda muito criança. No dizer de hoje, era um bebê. E foi levado para o Senhor. Observamos aqui que o instinto materno de preservar, de curtir o filho, de reter, de manter os filhos perto de si, o que fazem todas as mães, esse instinto materno não prevaleceu diante da decisão do voto de Ana de dedicar seu filho Samuel ao Senhor, para servir ao Senhor por todos os dias que ele vivesse. Não foi por um tempo, não foi temporariamente, mas por toda a sua vida. Vejamos que Ana queria um filho, por isso ela sofreu, ela se diz amargurada, mas esse filho, esse mesmo filho que ela queria, ela também queria que ele fosse para Deus. Esta é uma lição solene que nós todos devemos guardá-la no coração. Mas temos ainda uma terceira lição. A primeira lição, relembrando, é sobre a vida de oração de Ana. Todo crente deve ter uma vida de oração aos pés do Senhor. A segunda é sobre sua dedicação ao Senhor. Todo filho de Deus deve ter uma vida dedicada ao Senhor e dedicar também a vida da sua família ao Senhor. A terceira lição que nós aprendemos com Ana, também muito solene, é sobre a sua diligência, o seu cuidado para com as coisas inerentes, referentes ao reino de Deus. Vejamos este versículo 19 do capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Este versículo 19, que acabamos de ler, nos afirma esta verdade, de que ela era uma mulher realmente cuidadosa para com as coisas inerentes ao reino de Deus. Seu filho estava ali servindo ao Senhor todos os dias. Ou seja, tendo Ana consagrado o filho ao Senhor, ela não deixou de cuidar dele. Anualmente visitava o filho com o seu marido, dando-lhe seu amor e seu carinho. Ana não só ofereceu seu filho Samuel para a obra de Deus, para servir a Deus, mas com suas próprias mãos ajudou
a sustentá-lo no seu período de formação. É importante as mães saberem disso, porque elas, mais do que ninguém, são cuidadoras, são diligentes para com os filhos e para com a obra do Senhor. Esta é mais uma solene lição que Ana nos ensina. A sua diligência para com as coisas referentes ao reino de Deus. Eu quero dizer para você que a nossa igreja é uma igreja de muitas Anas. Ao longo da vida temos acompanhado, Deus tem me dado esse privilégio, e tenho visto mães como Ana, como Joquebede, a mãe de Moisés, como Maria, a mãe de Jesus, como Lloyd, Eunice, avó e mãe de Timóteo, servindo ao Senhor e entregando seus filhos para a obra do Senhor. Quero mais uma vez parabenizá-las pelo seu dia e quero encerrar essa reflexão dizendo que Ana foi recompensada por sua fidelidade ao Senhor. Seu filho Samuel abençoou e influenciou para o bem toda a terra de Israel. Ainda hoje, quando lemos as páginas das Sagradas Escrituras referente a esta história de Ana e de seu filho Samuel, nós somos também influenciados a sermos fiéis ao Senhor por todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos escutar aquele hino que é tradicional no Dia das Mães, Por Minha Boa Mãe. Depois voltaremos com a oração e com a impetração da bênção apostólica. Senhor, é grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor.
Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. Irmãos, após esse precioso hino que acabamos de ouvir, vamos orar. Pai amado, Deus de amor e graça e misericórdia, nosso Salvador, muito obrigado por este dia que Tu nos dás. Muito obrigado, Senhor, pelas mães que temos aqui entre nós. Muito obrigado, ó Pai, porque elas têm tido o cuidado de criarem os seus filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor, com muita fé, com testemunho, com o ensino da palavra. E tem visto seus filhos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Que assim, ó Deus, aconteça com outras pessoas que têm em sua vida o projeto da maternidade. Que as mães mais antigas sejam exemplos para as mais novas. Que as mais novas e aquelas que ainda não têm filhos possam, ó Deus, verificar com atenção, com carinho, o testemunho das mães mais antigas. Que agradeço, ó Deus, por este dia. Que agradeça, ó Deus, por aquela que um dia, já faz muitos anos, teve a ideia de criar este dia para homenagear as mães. Abençoe, ó Deus, mais uma vez te peço cada uma delas. E abençoe os filhos, que sejam filhos obedientes e que, a exemplo de Timóteo, sigam a fé que suas mães têm. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado. Perdoa-nos, ó Pai, os pecados que temos cometido. E eu te peço e te agradeço todas essas bênçãos e outras que já recebemos durante a nossa vida e as que virão. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre vocês, mães, sobre todos nós. Repousem a graça do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, o poder, a comunhão, a alegria, a consolação e a libertação do Espírito Santo de Deus, hoje e por toda a eternidade. Amém.